Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Momento Indústria. É uma parceria da CBN Curitiba com o Sistema FIEP para falarmos da economia, para falarmos da indústria paranaense. E neste episódio nós vamos falar um pouquinho mais sobre um tema que é essencial para o presente e para o futuro da indústria como um todo. É da competitividade da indústria sobre o que a gente vai falar hoje. É a energia. Como garantir o fornecimento de qualidade, previsibilidade, estrutura adequada para o crescimento industrial. Quem vai nos ajudar a responder são dois convidados especiais aqui neste episódio. Eu vou conversar a partir de agora com o José Eduardo Peixoto, que é diretor da FIEP e vice-coordenador do Conselho Temático de Energia, e o Sandro Vieira, superintendente-geral da Gestão Energética do Paraná. Vamos então falar de energia e, antes de mais nada, Peixoto, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Joyce, e agradeço para a gente poder ter essa oportunidade aqui, junto com o Sandro, de poder debater um assunto tão importante aí para a indústria do Paraná, que é a energia. Sandro, também seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado você, Joyce, obrigado pelo convite da CBN e também da Federação das Indústrias. E aqui, em nome da Superintendência de Energia do Estado e da Secretaria de Planejamento, é uma alegria estar com vocês. A FIEP e a Copel têm um termo de cooperação técnica para trabalhar o desenvolvimento do chamado mapa energético, um tema que a gente já falou aqui na CBN, que acaba se complementando com o projeto desenvolvido pela Superintendência da Energia, que o Sandro aqui já comentou. Pode comentar aqui um pouquinho também, Peixoto, de como a indústria tem contribuído com esse mapeamento e que tipo de informação estratégica vem sendo gerada? Claro, Joyce, em primeira mão, a FIEP teve essa iniciativa de assinar esse acordo de cooperação com a Copel, e acho que o principal objetivo em torno disso é olhar de forma planejada para onde vai a energia no Paraná, né? Quando a gente fala de insumo para a área industrial, a energia é um dos itens principais dentro da cadeia produtiva. E tendo em vista isso, esse acordo de cooperação, ele trabalha basicamente em duas frentes principais. A primeira delas é fazer uma consolidação ou mostrar dados que estão abertos e georreferenciados em dispositivos aí como a ANEEL ou como a EPE, e trazer essas informações de uma forma muito clara para o consumidor e para o industrial, tá? Então, é uma forma da gente montar uma ferramenta que vai trazer a possibilidade do consumidor e do industrial ver como está organizada a estrutura energética do Paraná, aonde está distribuída a geração, onde está distribuída a distribuição e a transmissão de energia. Então, esse é um dos trabalhos que o mapeamento energético pretende fazer. O outro é trabalhar na compilação de dados de uma pesquisa primária que foi realizada com a grande parte da indústria do Paraná. Praticamente aí 1/3 da indústria do Paraná contribuiu aí ativamente com essa pesquisa, e é uma pesquisa que tem de ver qual é o crescimento que a indústria vai ter no setor energético, principalmente de energia elétrica, nesses próximos 5 anos, e tentar dar uma olhada também na direção que se dá em termos de eficiência energética, em formas de consumo, geração de energia, consumo de energia, e também na parte de mobilidade, olhando a parte de eletrificação, de veículos leves, veículos pesados, e a substituição de combustíveis por combustíveis também menos poluentes, como gás natural. Então, basicamente, é o trabalho feito pelo mapeamento energético. Uma outra frente que também a gente está observando é uma análise qualitativa, qual a percepção que o empresário industrial paranaense tem em torno da qualidade de energia que é fornecida pelas concessionárias que atuam no Paraná, que são mais ou menos umas 5, sendo que a totalidade, quase a majoritariamente, a Copel é a que mais atende os A maior consumidores aqui no Paraná. abrangência, né? Quase 90% está na mão da Copel. Então, é esse o trabalho, basicamente, dessa frente de mapeamento energético que está sendo feito. É dar subsídio para um bom planejamento do sistema energético do Paraná para o futuro, para os próximos 5 anos. Sandro, em relação ao governo do estado, houve essa criação recente de uma estrutura dedicada. Isso que é importante a gente falar também para a gestão energética. Então, qual é o papel dessa superintendência, desse setor, nesse novo momento, e como isso pode impactar a indústria aqui do estado também, Sandro? Ótimo, Joyce. Bom, eu começo dizendo que é uma alegria muito grande estar aqui na frente do Peixoto hoje, pelo seguinte, porque a superintendência,
era um desejo e um anseio antigo do setor produtivo paranaense para ter uma estrutura no Estado que cuidasse do planejamento energético do Estado e pudesse olhar, inclusive utilizar os insumos que o Peixoto acabou de explicar na fala dele, trazidos pelo setor produtivo, para poder, né, ser um organizador do planejamento energético do Estado, para garantir a segurança, a resiliência dos sistemas, toda a disponibilidade energética, né? Então, por conta desta demanda e também, adicionalmente, o processo de privatização da Copel, o processo também de privatização da Compagás ou a renovação da concessão da Compagás por mais 30 anos. Porque é importante, né, para quem nos ouve, que energia não é somente energia elétrica. Quando você fala de gás natural, do biometano, do próprio hidrogênio, que também tem sido falado bastante, são fontes e matrizes energéticas igualmente importantes para serem tratadas. E esse é o papel da superintendência, é olhar num sentido lato sensu, num sentido amplo, o tema energético. Dividimos a estrutura da superintendência em 3 verticais. Uma das verticais é energia elétrica, ou seja, cuidar dos sistemas legados de energia, fontes hídricas, solares, eólicas, aquela que nós já temos um amplo conhecimento, né, enquanto sociedade. Também olhar o tema dos biocombustíveis, do gás natural e do hidrogênio renovável, então é uma outra vertical que nós temos, e, adicionalmente, uma terceira vertical, tratando do tema da mobilidade sustentável, não somente a eletromobilidade, mas também a mobilidade pelo próprio gás natural, pelo biometano, e o tema que está sendo muito trazido para o tema da discussão da transição energética, o tema das baterias e também dos data centers. Então, essa é a estrutura da superintendência, uma estrutura criada em novembro do ano passado, ou seja, praticamente 9 meses aí de existência e buscando entregar essas atribuições, então, né, incentivando o uso de energias eficientes, fontes renováveis e também a inovação para esse processo. Peixoto, diante disso, um dos pontos abordados é a qualidade da energia elétrica que é fornecida aqui no estado. O que tem de relatos por parte dos industriais? Como é possível fazer essa análise? E como a qualidade, no final das contas, é um ponto importante aqui a ser debatido. Bom, Joyce, eu acho que, em primeiro lugar, vale pontuar que o Paraná, a indústria do Paraná, e o Paraná está em 4º lugar aí entre as maiores economias do Brasil, correto? Sim. Então, está em crescimento pungente, tá? E isso inclui para o industrial uma necessidade, obviamente, de melhorar cada vez mais sua produtividade, de melhorar a capacidade de absorção de recursos humanos que precisam e que vão dar frente para essa pujança. E um dos problemas que a gente vê e que acaba sendo como estratégicos para esse crescimento é o processo de automação que as indústrias acabam tendo que passar. Então, quando a gente está falando de percepção de qualidade, e é o que a indústria hoje acho que clama, é de buscar uma energia, né, que ela não sofra interrupções, que ela não tenha oscilações e que ela possa ser utilizada realmente nesses equipamentos mais modernos que tendem a vir aí e tendem a suprir essa deficiência e até essa própria escassez de mão de obra qualificada que a gente tem. É impossível fazer uma transição na indústria sem que a gente olhe o tema de automação com muita atenção. E esse tema, ele vai requerer energia de qualidade. Então, o primeiro sentimento, a gente ainda não tem os dados todos compilados, a gente vai ter isso daqui a pouco aí para ser apresentado nos fóruns regionais da indústria no segundo semestre agora, mas a percepção que a gente tem é de que é um tema que acabou sendo apontado como crítico dentro da compilação das nossas pesquisas, tá? Então, a gente vai ter que dar, a concessionária vai ter que dar uma atenção especial para esse item de qualidade de energia, tá? O Peixoto falou numa palavra-chave que é transição. Aí eu vou perguntar sobre transição energética, Sandro, para você. Como, inclusive, é preciso todos estar atentos à questão da transição energética e qual é a visão da superintendência a respeito disso? Bom, a visão nossa, né, de superintendência de gestão energética do Estado, e obviamente é uma visão totalmente alinhada de Estado com relação ao tema da transição energética, é olhar no sentido amplo da transição energética. Ou seja, isso significa dizer o seguinte, não somente olhar
pela parte da produção energética através de fontes renováveis, Uhum. e neste caso especificamente o Paraná é um grande exemplo. Nós temos aí 98% da nossa matriz energética do estado é de fonte renovável. Eh, os 2% estão vinculadas a algumas usinas termoelétricas, ou a gás natural, ou ainda a carvão, mas a nossa matriz energética, ela é sim de fonte renovável, o que nos permite até afirmar que a primeira parte da transição energética, a transição energética 1.0, a gente já fez. Tá. Para onde estamos olhando agora numa transição energética 2.0, se a gente pudesse falar dessa Colocar forma, assim. né? Colocar dessa forma. Primeiro, olhando as novas matrizes energéticas, então o Paraná é um estado extremamente produtor de biomassa, né? A biomassa é uma consequência natural do seu processo e da sua pujança industrial, como bem Uhum. apontado pelo Peixoto. Então, você tem o setor, né, da proteína animal na região oeste do estado, seja da suinocultura, da questão das aves, dos peixes. Você tem a região sucroalcooleira no noroeste do estado, setor de base florestal na região central do estado, e tudo isso é biomassa, isso é insumo energético. Então, quando você olha a biomassa para a produção de energia, você pode produzir o biogás, o refino do biogás, né, produzir o biometano, o próprio hidrogênio, e o hidrogênio numa cadeia fechada, inclusive, para o uso de biofertilizantes. Tudo isso é energia. Então, este é o primeiro olhar. O outro olhar que nós estamos buscando estabelecer e apoiar é o olhar para a inovação e olhar para essa questão da automação da indústria, né, do seu processo de melhoria da performance e da eficiência energética. Então, este é um outro foco de atenção, e também é o tema da descarbonização da economia. Então, estamos Exato. aí finalizando um processo de um estudo de profundidade de um plano de descarbonização da economia paranaense que tem total vinculação ao tema da transição energética. E finalizando aqui, né, esse olhar da transição, o nosso grande foco não é necessariamente a energia em si, mas sim a questão climática vinculada a uma descarbonização da economia. Esse é o grande, digamos, a pedra fundamental desse processo da transição energética. Bom, e por falar sobre isso, mudança junto com perspectiva. Peixoto, quais são as melhorias que o setor industrial defende para garantir essa competitividade energética no Paraná e, consequentemente, a competitividade da indústria? Bom, Joyce, eu acho que são dois pontos aí. Primeiro é investimento mesmo em Uhum. robustez elétrica, né? O que a gente espera é que esse planejamento todo acabe resultando em investimentos que permitam, né, o industrial poder fazer seu planejamento de investimento, poder fazer o seu planejamento desses 5 anos, tendo a certeza de que ele vai poder dispor de um sistema elétrico que seja capaz de suprir as necessidades que ele vai ter, tá? E o segundo se refere à parte de atendimento técnico, né? E nesse ponto eu acho que a gente já deu um salto importante. Uhum. A gente acabou montando, junto com a Copel, voltando a ter o atendimento de clientes da classe A, que são clientes atendidos aí em média e alta tensão, mas de um grupo especial que precisa ter um contato direto. Então, a Copel montou uma superintendência destinada a esse fim, já está funcionando. Então, acho que aí já é um passo importante aí nesse processo de melhoria, tá? Bom, e para a gente aqui também pensar sobre esse impacto no caso da organização. A gente está falando de mudança, de competitividade, de garantia. E a própria superintendência vem trabalhando num plano estratégico de segurança energética. Sandro, você pode compartilhar um pouquinho sobre o que é esse plano, quem está desenvolvendo e como é pensada também essa articulação entre os vários atores dessa cadeia, incluindo a Copel, né? Sim. O Plano Estadual de Segurança Energética, ele é um plano, né, estruturado para um horizonte de 25 anos, ou seja, é um plano 2050, Tá. justamente para trazer esse aspecto não somente da disponibilidade energética do Estado, mas adicionalmente a segurança energética e principalmente um foco na resiliência energética. Sei que esse é um tema um pouco mais técnico, mas nós estamos sofrendo, né, todo, todo o sistema elétrico, não somente brasileiro, mundo afora, a questão das intermitências Sim, sim, trazidas pelas sim, fontes intermitentes de energia. sim. Haja visto o que aconteceu, por exemplo, na Europa, a questão de 2, 3 meses atrás, Portugal e Espanha. Então, a entrada de sistemas intermitentes, sejam eles
solares, né, fotovoltaico ou eólicos, traz uma instabilidade e você precisa trazer uma resiliência para o sistema. Essa resiliência precisa de investimentos. E as distribuidoras de energia, as concessionárias de energia, elas precisam acelerar esses investimentos de forma a garantir essa resiliência. Então, é onde nós estamos olhando de uma forma bastante intensa, Joyce, e também bem apontado novamente pelo Peixoto, eu acho que foi um grande gol, vamos chamar dessa forma, aí dos últimos tempos para cá, foi reestruturarmos conjuntamente com toda a coordenação do Conselho Temático de Energia da FIEP, né, e todo o setor produtivo envolvido e com a Superintendência de Energia, essa reestruturação da área de atendimento a grandes clientes e poder público. Então, quando a gente aponta o crescimento industrial, muitas cidades procurando desenvolver parques industriais e promover o desenvolvimento, eles têm a necessidade, obviamente, estas prefeituras têm a necessidade de ter disponibilidade energética. Então, à medida que a Copel reativa um setor de atendimento a grandes clientes e poder público, se acelera esse processo de planejamento e de ações vinculadas a esse planejamento. Nós estamos entrando na reta final aqui deste episódio do Momento Indústria e eu gostaria de ouvir tanto o Peixoto quanto o Sandro sobre próximos passos. A gente precisa falar também dessa projeção, apesar de termos um plano, de ser isso pensado, mas eu gostaria de aqui ver com os dois o seguinte: quais são esses próximos passos dessa análise toda, desses dados, desse levantamento do mapa energético, quando que a gente vai ter esse plano consolidado e também como é que vocês enxergam esse impacto do projeto em médio e longo prazo. Então, eu gostaria de ouvir o Peixoto primeiramente. Bom, vamos lá. Em termos de próximos passos, a ideia nossa agora é aproveitar os nossos fóruns regionais que a gente tem ao longo do segundo semestre aí no estado todo, aproveitar para terminar a compilação todos esses dados e, a partir de então, divulgar esses dados e fazer um trabalho permanente de monitoramento dos investimentos que vão ser dados a partir dessa linha de planejamento que a gente está instituindo. Queria só pegar um ponto, reforçar um ponto do Sandro aqui bem colocado. Ele falou muito em resiliência, né? E a gente fala de planejamento, mas a gente tem que tentar entender que o sistema elétrico de um estado é muito complexo, né? E requer investimentos e muito planejamento, muito estudo. A gente sabe que não é um negócio que acontece da noite para o dia. Se não houver planejamento, como está sendo feito agora, nada vai acontecer de uma forma legal, né? E você bem trouxe, eu acho que hoje existe uma complexidade muito maior trazido pela geração distribuída, esse negócio de geração de energia em consumidores pequenos, injetando energia dentro da rede. A topologia da rede de distribuição elétrica mudou muito nos últimos anos. E as concessionárias precisam, obviamente, ter tempo para conseguir se adaptar e a gente precisa de urgência nisso. Então, o que a gente espera é isso, tá, Joyce? E Sandro também, por favor, Sandro. Bom, eu vou apontar aqui duas medidas já pragmáticas aí que já estão em curso, né? Uma delas é um decreto publicado pelo governador, agora recentemente, em maio desse ano, que isenta o ICMS da cadeia do investimento em ativos imobilizados, ou seja, em equipamentos para biorefinarias. O Estado do Paraná fez a adesão a uma normativa do CONFAS nessa linha, ou seja, estamos já, né, enquadrados nessa normativa e faltava regulamentar. Então, com o apoio da superintendência e de várias estruturas do Estado, porque o nosso papel é ser um articulador nesse processo, nós conseguimos rapidamente fazer com que, através de um decreto, fosse regulamentada a possibilidade da isenção na cadeia produtiva para as biorefinarias. O segundo aspecto é vinculado a questões ambientais, onde nós temos tido uma interface muito positiva e muito célere, eu diria, com o IAT, né, o nosso órgão ambiental, como, por exemplo, na discussão do uso de aterros sanitários para a produção de biometano. O Paraná hoje não produz nenhuma molécula de biometano via aterros sanitários, e nós temos aqui do lado de Curitiba, em Fazenda Rio Grande, o maior aterro sanitário do estado, são 3.000 toneladas de resíduo sólido urbano por dia, são 400 caminhões que chegam. Hoje está sendo produzido através desse biogás energia elétrica, que será, né, transformado numa planta já em parceria entre a Estre e a Horizon VR, numa planta de biometano.
e para tudo isso você precisa de licenciamento ambiental e assim por diante. Então, estamos numa interface muito forte para que esse projeto possa ter celeridade. Sandro, meu muito obrigada pela participação neste episódio. Eu que agradeço, Joyce, agradeço a CBN e a FIEP pelo convite. Também o meu agradecimento ao Peixoto, que gentilmente esteve conosco aqui no estúdio da CBN. Também, na mesma linha, agradeço a CBN, agradeço o Sandro por ter debatido aí esse assunto que é tão importante para a gente aí, para o futuro da nossa indústria. Eu agradeço então a presença do José Eduardo Peixoto, do Sandro Vieira neste episódio. Falamos mais sobre como a energia é estratégica para a produtividade da indústria. Por isso, é tema aqui no Momento Indústria, nesta parceria com a CBN Curitiba. E para você saber mais sobre o mapa energético do Paraná, mais sobre ações desenvolvidas nesta área, você pode consultar o Conselho de Energia da Federação. Um dos canais possíveis para isso é acessar o próprio site da FIEP, que é o fiepr.org.br, fiepr.org.br. E eu te espero no próximo episódio.